Nova Manhã. Corpo, cabeça, coração, com Renata Venere. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil. São 400 mil novos casos por ano. E a prevenção dos fatores de risco é a grande aliada para mudar essa triste realidade. No capítulo de hoje da série especial Saúde do Coração, combatendo o infarto e AVC, a colunista Renata Venere conversa com uma das maiores referências da área, a médica professora pesquisadora Sheila Martins, que é neurologista do Hospital Moinhos de Vento e presidente da Organização Mundial de AVC. Fala, Renata! Fala, pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. E a gente segue aqui tratando do infarto, do AVC, entendendo o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação que é muito passível de prevenção, sim. E essas informações nos municiam para a gente saber o que fazer. Eu quero trazer hoje uma super especialista, a neurologista Sheila Martins, chefe do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Moinhos de Vento, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, neurologista coordenadora do Programa de AVC do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, integrante da Rede Brasil AVC e presidente da Organização Mundial de AVC, a primeira mulher brasileira e latino-americana a liderar essa organização tão importante. Doutora Sheila, quais são os números mais recentes sobre casos de AVC no Brasil e quais são os principais avanços e principais desafios que a senhora enxerga para a gente mudar essa realidade? No Brasil, são 400 mil novos casos de AVC por ano. Por mais de 30 anos, o AVC foi a primeira causa de morte no Brasil e por causa da organização dos serviços de AVC para o atendimento de urgência, essa mortalidade diminuiu e o AVC, em 2011, passou a ser a segunda causa de morte. Com a pandemia, esses serviços se desorganizaram e, infelizmente, desde 2022, o AVC voltou a ser a primeira causa de morte no nosso país e a gente tem que trabalhar muito para mudar essa realidade. O que pode ser feito? A organização de atendimento de urgência em serviços de AVC, com unidades de AVC, com uma equipe multidisciplinar treinada para o tratamento desses pacientes, implementação de trombólise endovenosa, medicação na veia que vai pela circulação e desentope a circulação cerebral entupida, e trombectomia mecânica, que é o tratamento para os AVCs mais graves, que não respondem à trombólise endovenosa ou que tem apenas resposta parcial, que é como um cateterismo cerebral para desentupir a circulação cerebral. Isso pode diminuir a mortalidade, diminuir as sequelas dos nossos pacientes. Doutora Sheila, e quais são as particularidades para o sexo feminino, masculino e também pensando na faixa etária, né? Cada vez mais jovens também tendo episódios de AVC. Explica isso pra gente. O AVC é mais comum no homem, então o homem tem mais risco de ter AVC ao longo da sua vida. Na menopausa, a mulher iguala o risco aos homens e na vida, na idade mais avançada, as mulheres têm mais AVC porque elas vivem mais, não é porque elas tenham um risco maior, né? Então, a partir da menopausa, o risco entre homens e mulheres é igual. Vem aumentando cada vez mais em jovens, os jovens têm fatores de risco especiais, mas por que tem aumentado isso? Porque nós vemos fatores de risco de estilo de vida muito mais frequente em jovens agora, obesidade, sedentarismo, alimentação não saudável, abuso de álcool, fumo e depressão e estresse. Esses fatores aumentam o risco também em mais jovens, e isso vem crescendo nos últimos anos. Doutora Sheila, e qual é o peso financeiro dos episódios de AVC para os sistemas público e privado de saúde? O peso financeiro do AVC é enorme, não apenas o peso social de tirar a pessoa da sua família, da sua vida, então o peso pessoal e familiar, mas também para o sistema público de saúde. Esses pacientes têm mais tempo de internação, gastam mais recursos, não voltam ao trabalho, reinternam mais e, além disso, outro familiar tem que parar de trabalhar muito frequentemente para cuidar da pessoa com sequelas. Então, o custo para a saúde pública é enorme e se a gente tratar melhor esses pacientes, diminuindo sequelas, a gente vai reduzir enormemente o custo do AVC.
Doutora Sheila, a gente sabe que mudança de hábitos é algo bem complexo, né? Requer ali disciplina, organização, o mínimo de capacidade de fazer isso mesmo, né? A gente está falando de um país com um abismo social enorme. O que a senhora pode trazer para as pessoas que querem cuidar melhor da saúde, mas não estão sabendo muito bem por onde começar? Realmente é fundamental uma vida saudável para diminuir o risco de AVC. Para ter uma ideia, a atividade física, então fazer exercício diminui em 36% o risco de AVC. Então, a gente ensinar para os pacientes, para a população, quais são esses fatores de risco e como fazer para modificar, faz uma enorme diferença no número de casos de AVC. O que a gente tem recomendado, usar um aplicativo gratuito chamado Riscômetro de AVC, que pode ser baixado na internet, no smartphone, Android ou Apple Store, gratuito, traduzido para o português. Ele foi feito na Nova Zelândia, mas nós temos aqui em português, onde a pessoa calcula o seu risco em 5 e 10 anos de ter um AVC, a partir de algumas perguntas que a pessoa responde, e a partir disso vai ver uma lista dos seus fatores de risco e como modificar um por um. Também pode setar para receber mensagens para lembrar de fazer atividade física, lembrar de parar de fumar, lembrar de se alimentar melhor. Então, o aplicativo empodera a população para conhecer os fatores e modificar. E isso tem um impacto enorme populacional. A gente está usando esse aplicativo numa grande pesquisa em todo o país, e a ideia é poder utilizar ele para combater essa grave doença, que é a principal causa de morte e incapacidade no Brasil. Anote aí, riscômetro de AVC, para você saber, entender em que grau você está, se você já avançou um pouquinho, precisa voltar, sempre dá tempo de cuidar da saúde. Doutora Sheila Martins, muito prazer, muito obrigada, sei do seu tempo aí, maluco, escasso, mas te agradeço demais a presença, a participação nesse nosso especial, que é tão importante, né, para cada um cuidar bem da sua saúde. Gente, um beijo, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Renata Venere aqui na programação da Nova Brasil. 6 em ponto agora.